Até que um dia, essa luz sumiu. Valéria não voltou para casa naquela noite. No começo, pensei que ela tinha ficado com amigas, ou que perdeu o último trem. Ela era espontânea, e às vezes esquecia de avisar. Mas quando amanheceu e a cama dela ainda estava vazia, algo dentro de mim se quebrou. Liguei para ela uma vez atrás da outra. Mandei mensagens. Procurei nas redes sociais. Nada de resposta. 3 dias depois, fomos para a polícia. Nos disseram para esperar, que muita gente adulta some por vontade própria. Mas eu sabia que Valéria não era assim. Decidi ir para o lugar onde ela sempre deixava um rastro. O trabalho dela. Quando entrei no prédio do Grupo Andrade, notei olhares estranhos, como se todo mundo soubesse de algo que eu não. Me aproximei da recepção e perguntei se Valéria tinha aparecido aqueles dias. A recepcionista hesitou. Ela disse que não, mas os olhos dela revelavam que sabia mais do que estava dizendo. Antes que eu pudesse perguntar de novo, um homem se aproximou. Era alto, elegante, com uma presença que fazia silêncio ao redor. Seu terno impecável e o olhar sério deixavam claro que não era um funcionário qualquer. Ele me perguntou se eu era Camila, a irmã da Valéria. O tom dele era calmo demais, pessoal demais. A recepcionista sussurrou quase sem mexer os lábios que aquele homem era Adriano Andrade, o chefe da minha irmã, o dono da empresa, o cara mais importante daquele prédio. Ele me pediu para acompanhá-lo até a sala dele. Enquanto andávamos pelo corredor, senti que muitos olhares nos seguiam. Tinha tensão no ar, como se todo mundo soubesse de um segredo que eu acabei de pisar. A sala do Adriano era enorme, com janelas que mostravam a cidade como se fosse um mapa. Ele fechou a porta com cuidado, como se não quisesse que ninguém escutasse o que estava para dizer. Me contou que Valéria era especial, dedicada, brilhante, única. Disse que estava muito preocupado com o sumiço dela. Mas o jeito que ele falava, a suavidade na voz, a tristeza nos olhos, tudo isso não era a preocupação de um chefe. Era algo mais profundo, algo mais íntimo. E naquele momento eu entendi. Adriano Andrade sabia mais sobre a minha irmã do que estava dizendo. E talvez Valéria tivesse uma parte da vida dela que eu nunca conheci. Se essa história tá te prendendo, comenta o que você acha que o chefe tá escondendo. Adoro ler o que cada um imagina que vai rolar. Saí da sala do Adriano com o coração acelerado. Tinha algo nele, uma mistura de controle e tristeza, como se ele conhecesse uma versão da minha irmã que eu nunca vi. E essa sensação me acompanhou o resto do dia. Em casa, minha mãe me perguntou se eu tinha conseguido alguma resposta. Eu disse que não, e embora tentasse soar tranquila, ela notou que eu estava escondendo algo. Não tinha forças para explicar o olhar do Adriano nem essa tensão que ainda me apertava o peito. Naquela noite, quase não dormi. Tinha perguntas demais, silêncio demais, e um pensamento que não me largava. Se eu quisesse descobrir o que aconteceu com Valéria, precisava entrar no mundo dela, mesmo que fosse por um instante. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que nunca imaginei tomar. Abri o armário da Valéria, onde ainda estavam as roupas favoritas dela para o trabalho. O cheiro dela, doce, leve, familiar, me fez fechar os olhos por um momento. Parecia que ela ainda estava ali. Me vesti com uma das blusas dela, simples, mas elegante, e prendi o cabelo como ela costumava fazer. Era estranho, mas, quando me olhei no espelho, por um segundo, vi um pouco dela em mim. Saí rumo ao Grupo Andrade. Não tinha um plano completo, só uma intuição. Se eu parecesse um pouco com Valéria, se entrasse naquele prédio com a mesma postura dela, talvez alguém me contasse o que estavam escondendo. Quando cheguei, a mesma recepcionista me olhou surpresa. Ficou em silêncio uns segundos, como se estivesse vendo um fantasma. Eu não disse nada. Só andei pro elevador como vi ela fazer tantas vezes. Ninguém me parou. No 21º andar, onde Valéria trabalhava, os funcionários levantaram a cabeça ao me ver. Alguns murmuraram. Outros disfarçaram, fingindo que não notaram nada. Era evidente que todo mundo sabia de algo. E eu finalmente estava no lugar certo. Me aproximei da mesa onde minha irmã costumava trabalhar. As coisas dela ainda estavam lá. A caneca de café favorita. Um caderno com flores estampadas. A caneta azul dela. Tudo intacto, como se ela fosse voltar a qualquer momento. Enquanto tocava o caderno, uma colega da Valéria se aproximou devagar. Parecia nervosa, como se estivesse quebrando uma regra ao falar comigo. Me disse que muita gente notou a ausência dela, mas ninguém queria perguntar nada. E depois acrescentou que o Adriano passava horas trancado na sala dele desde o dia que Valéria sumiu. Eu perguntei que tipo de relação eles tinham.
Ela baixou a voz e disse que não sabia ao certo, mas que tinha boatos. Boatos de que os dois tinham uma conexão especial. Boatos de olhares, conversas fora do horário, uma proximidade que ninguém podia provar, mas todo mundo sentia. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvi passos atrás de mim. Era o Adriano. Ele parou ao me ver, completamente imóvel. Por um instante, os olhos dele revelaram uma mistura de surpresa e algo mais. Algo que parecia dor. Me perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse que queria entender o que rolou com Valéria, que precisava de respostas e que não ia embora até encontrar. Ele respirou fundo, como se carregasse um peso enorme, e depois disse algo que me deixou sem fôlego. Disse que eu não entendia no que estava me metendo, que o sumiço da minha irmã não era tão simples quanto todo mundo pensava, e que, se eu quisesse mesmo a verdade, teria que estar disposta a ouvir coisas que talvez me machucassem. Naquele momento entendi que tinha cruzado um limite e que não tinha volta. Se essa história tá te prendendo, deixa um comentário sobre o que você acha que eu vou descobrir ao tomar o lugar da minha irmã. Quero saber até onde você acha que essa verdade vai chegar. Voltar para a mesa da Valéria no dia seguinte foi mais difícil do que eu imaginava. A cada passo, sentia que estava pisando nos rastros da vida que minha irmã deixou para trás. Rastros que agora eu precisava reconstruir, peça por peça. O clima no 21º andar estava pesado. Olhares rápidos, sussurros que paravam quando eu passava, tensão escondida entre os teclados e as telas. Eu sabia que, de alguma forma, todo mundo ali tinha visto ou percebido algo que ninguém queria dizer em voz alta. Me sentei na frente da mesa da Valéria e abri o caderno de flores. As primeiras páginas eram anotações de trabalho, lembretes, listas simples, mas mais adiante encontrei algo diferente. Tinha frases sublinhadas, frases que não pareciam de escritório. Não devia sentir isso. Não posso misturar minha vida pessoal com o que tá rolando aqui. Ele diz que é perigoso. Prometi que não ia contar. Meu coração começou a bater mais forte. Sabia perfeitamente de quem ela estava falando com ele, e essa certeza me gelou o sangue. Enquanto lia, ouvi um toque leve atrás de mim. Uma mulher jovem, de cabelo escuro e expressão tímida, me olhava sem saber se aproximava ou não. Disse que se chamava Helena. Disse que tinha sido amiga próxima da Valéria dentro da empresa. Eu perguntei se ela sabia de algo, qualquer coisa, que pudesse me ajudar. Ela hesitou, olhando para os lados como se temesse que alguém escutasse. Depois, com voz bem baixa, confessou que Valéria às vezes saía tarde do escritório, mas não por trabalho. Disse que ouviu boatos. Boatos de que minha irmã tinha um romance com alguém de cargo bem alto. Alguém com poder, alguém que não devia se envolver com funcionários. Pedi para ela ser honesta. Helena respirou fundo e finalmente disse o que eu temia ouvir. Ela disse que, em mais de uma ocasião, viu minha irmã entrar na sala do Adriano bem depois do horário e que saía dali com um olhar diferente. Não era medo, não era tristeza. Era como se a vida dela estivesse mudando. Quando ouvi isso, senti uma mistura dolorosa de alívio e angústia. Alívio porque talvez minha irmã estivesse vivendo algo bonito. Angústia porque se o romance era real, também era perigoso. E agora, ela estava sumida. Guardei o caderno da Valéria e me levantei. Sabia que precisava falar com o Adriano, mas dessa vez, não como uma visitante assustada, e sim como alguém que já tinha pistas suficientes para exigir a verdade. Bati na porta dele. Ele abriu devagar, como se já soubesse que aquele momento ia chegar. Me olhou de um jeito que eu não soube decifrar, uma mistura de surpresa e de algo mais profundo. Disse que não era prudente conversar ali fora e me pediu para entrar. Quando a porta se fechou atrás de mim, senti o ar mudar. Eu disse que tinha achado o caderno da minha irmã, que sabia que entre ele e Valéria tinha algo mais que trabalho, que não tinha mais sentido fingir. O Adriano ficou em silêncio por um bom tempo. Andou até a janela, respirou fundo e finalmente admitiu que sim, que Valéria tinha sido alguém muito importante para ele, muito especial. Mas também disse algo que me arrepiou, que o relacionamento deles era complicado, que tinha coisas que ele não podia explicar tão fácil, e que o sumiço da Valéria poderia estar ligado a algo que ela descobriu, algo que ninguém mais devia saber. Naquele instante entendi que minha irmã não tinha só um romance secreto, ela tinha um inimigo, e talvez eu também estivesse prestes a ter um. Se você está seguindo essa história, comenta o que acha que Valéria descobriu antes de sumir. Quero saber qual teoria te parece mais possível.
Saí do gabinete do Adriano com a sensação de que o andar inteiro se mexia debaixo dos meus pés. Era como se cada palavra dele tivesse aberto uma porta para um lugar mais escuro do que eu imaginava. Minha irmã não estava só sumida. Ela tinha descoberto algo que não devia. Essa ideia me acompanhou o resto do dia. Cada olhar dos funcionários, cada sussurro que parava quando eu me aproximava, tudo parecia confirmar que tinha uma história silenciosa rolando entre aquelas paredes, uma história que todo mundo temia falar. Decidi voltar para a mesa da Valéria. Sentia que, de alguma forma, algo ali poderia me guiar. Abri as gavetas, uma por uma. Documentos de trabalho, anotações soltas, recibos, nada parecia fora do lugar. Até que encontrei uma agenda preta pequena, escondida no fundo da última gaveta. Uma agenda que não parecia da Valéria. Não tinha flores, nem cores vivas, nem frases inspiradoras como ela gostava. Era simples, discreta, quase secreta. Quando abri, notei que tinha poucas páginas escritas, mas todas com anotações que não eram dela. A letra era mais firme, mais séria, masculina. E na primeira página tinha uma frase que me deixou gelada. Se você tá lendo isso, significa que eu não tô mais segura. Não confia em ninguém, nem nele. Vê, fiquei sem ar. Valéria tinha deixado aquilo ali? Era uma mensagem pra mim? Ou pra outra pessoa? No meio do susto, senti alguém se aproximando. Era a Helena, a amiga da Valéria. Ela notou a agenda nas minhas mãos e os olhos dela se arregalaram. Perguntou onde eu tinha achado. Eu disse que estava na mesa. Ela respondeu que aquela caderneta não era da Valéria. E então, nervosa, disse algo ainda mais inquietante. Que às vezes, quando Valéria trabalhava até tarde, via alguém entrar escondido na área da mesa dela. Um homem. Alguém que não devia estar ali. Pedi para ela descrever a pessoa. Mas antes que pudesse, alguém mais apareceu no corredor. Era um homem da empresa. Um que eu não conhecia. O olhar dele foi direto para a agenda nas minhas mãos. E a expressão mudou completamente. Como se eu tivesse achado algo que ninguém devia tocar. Se aproximou demais, quase invadindo meu espaço. Me perguntou o que eu estava fazendo ali. O tom não era amigável. Era uma ameaça. Eu respondi que estava revisando as coisas da minha irmã. Ele disse que eu não tinha permissão para isso. Que a empresa tinha protocolos. Que qualquer objeto achado devia ser entregue para segurança. Eu sabia que ele estava mentindo. Ninguém entrega uma agenda pessoal para segurança. Não quando tem segredos ali dentro. Guardei rápido no meu bolso e disse que não tinha mais nada para procurar ali. Saí do 21º andar com um nó na garganta. Sabia que tinha chamado a atenção de alguém que não queria que eu descobrisse a verdade. No elevador, minhas mãos ainda tremiam. Abri a agenda de novo. Em outra página, tinha um nome sublinhado. Projeto Aurora. E embaixo, 2 palavras que gelaram meu sangue. Perigoso demais. Foi aí que percebi. O sumiço da minha irmã não era só um drama pessoal. Era algo que envolvia a empresa. Algo escondido. Algo grande. Algo onde, talvez, até o próprio Adriano estivesse metido. Se você está seguindo essa história, deixa um comentário dizendo o que acha que significa Projeto Aurora. Adoro ler o que cada um imagina. Enquanto descia as escadas do prédio, senti o ar ficar mais pesado. A agenda preta no meu bolso parecia queimar, como se guardasse algo que não devia existir. Sabia que precisava de respostas, e sabia exatamente quem podia me dar. Fui direto para a porta principal do prédio, respirei fundo e voltei. Subi de novo até o andar da diretoria. Não tinha agendamento, não tinha permissão, mas tinha uma determinação que nunca senti antes. Bati na porta do gabinete do Adriano. Não esperei resposta. Entrei. Ele levantou o rosto devagar, como se tivesse estado pensando em mim antes de eu chegar. Os olhos dele pararam no meu rosto por um instante a mais do que o normal, e depois viu a agenda na minha mão. Viu o olhar dele mudar. Não foi surpresa. Não foi medo. Foi resignação. Como se ele soubesse que cedo ou tarde eu ia achar. Fechei a porta atrás de mim. Eu disse que não queria rodeios. Que tinha achado a caderneta escondida entre as coisas da Valéria. Que tinha lido o que dizia. E que precisava que ele me explicasse o que era exatamente o Projeto Aurora. O Adriano apoiou as mãos na mesa e suspirou fundo. Parecia carregar um peso enorme. Disse que muita coisa na empresa não era o que parecia, que tinha projetos confidenciais, que tinha decisões que não estavam sob o controle direto dele, e que Valéria tinha tropeçado em uma informação que não devia ver.
Eu perguntei direto se aquela informação era perigosa, e ele respondeu que sim, mas não perigosa no sentido físico. Perigosa porque comprometia gente de muito poder, pessoas influentes dentro e fora da empresa, pessoas que não queriam que ninguém soubesse o que estavam construindo sob esse nome, Aurora. Tentei entender. Perguntei por que minha irmã teria acesso a algo tão sensível. Ele disse que, às vezes, a inteligência e a curiosidade da Valéria a levavam por caminhos inesperados, que ela começou a desconfiar de mudanças em documentos internos, que achou contradições, e que começou a investigar por conta própria. Eu perguntei se ele tentou pará-la. Ele baixou a cabeça por um instante e disse que sim, que pediu para ela parar. Que disse que ela podia perder o emprego, ou pior, se envolver em algo que a machucasse emocionalmente. Mas ela não escutou, porque ela achava que era o certo. Perguntei se ele mesmo estava envolvido nesse projeto. Ele disse que não do jeito que eu estava pensando, que ele era da diretoria, sim, mas que não tinha controle total sobre a Aurora, que tinha gente acima dele. Quando perguntei quem eram essas pessoas, ele desviou o olhar, disse que não podia falar, que era arriscado demais. Sentia a frustração subir. Eu disse que minha irmã estava sumida, que eu merecia saber tudo, que ele tinha a obrigação de me contar o que sabia. Ele então levantou os olhos e disse algo que me arrepiou. Disse que antes de sumir, Valéria o procurou desesperada. Que disse que tinha descoberto algo sobre Aurora que podia mudar tudo, que estava assustada, mas decidida, e que a última coisa que ela disse foi que precisava de tempo, que precisava pensar, e depois disso, ninguém mais viu ela. Minha respiração parou por um segundo. Eu perguntei se ele achava que Valéria tinha fugido. Ele respondeu que não, que Valéria não era assim, que ela enfrentava as coisas, que algo aconteceu, e que não foi por vontade própria. Então perguntei, com o coração apertado, se ele achava que alguém dentro da empresa poderia estar envolvido no sumiço dela. O Adriano não respondeu na hora, mas o silêncio dele disse tudo. Quando finalmente falou, a voz era só um sussurro. Disse que já não confiava em ninguém do conselho, e que eu também não devia. Saí daquela sala com uma certeza que me deu medo de admitir. Minha irmã não tinha sumido. Minha irmã tinha sido feita sumir. Se essa história tá te prendendo, comenta quem você acha que tá por trás do projeto Aurora. Adoro ler o que cada um imagina que vai rolar depois. Depois de falar com o Adriano, saí do prédio com a mente embolada e o coração acelerado. Cada palavra dele girava dentro de mim como um eco difícil de apagar. Valéria tinha descoberto algo grande, algo que não devia, e alguém não queria que a verdade viesse à tona. Sabia que, se tinha um rastro, não estaria mais na empresa. Teria sido apagado, destruído, escondido. Mas minha irmã não era fácil de apagar. Decidi ir para o nosso apartamento. Precisava rever as coisas dela, o quarto, a rotina, tudo. Qualquer detalhe podia ser importante agora. Quando entrei no quarto dela, senti um nó na garganta. A cama arrumada, as fotos com amigas, os cadernos coloridos. Tudo parecia vivo demais para alguém que simplesmente sumiu. Comecei pelo óbvio. Gavetas, caixas, roupas. Nada fora do comum. Mas quando abri a mochila de trabalho dela, encontrei algo que me arrepiou. Um recibo amassado de uma padaria perto da empresa, datado um dia antes do sumiço. Eu conhecia o lugar. Valéria adorava ir lá. Decidi ir. A padaria estava tranquila, com o cheiro de pão fresco enchendo o ar. Me aproximei do balcão e mostrei o recibo. Perguntei se alguém lembrava da minha irmã. A moça que atendia me olhou com atenção e disse que sim, que Valéria sempre pedia o mesmo café. E então acrescentou algo que me gelou. Disse que naquela tarde, Valéria não estava sozinha. Disse que estava acompanhada por um homem. Um homem que a esperava numa mesa do fundo, que conversavam em voz baixa, como se não quisessem ser ouvidos. Perguntei como era o homem. A moça pensou um pouco e disse que era formal, elegante, mas não como o Adriano. Mais velho, mais sério, com expressão de quem sempre estava calculando tudo. Perguntei se lembrava de mais algo. Ela disse que sim, que Valéria parecia nervosa, que olhava para a porta a cada poucos minutos, como se estivesse vigiando algo, e que, no final da conversa, o homem entregou um envelope branco para ela, um envelope que ela guardou rápido na mochila, a mesma mochila que agora estava comigo, e o envelope não estava mais ali. Quando ouvi isso, senti um calafrio fundo. Minha irmã estava investigando algo, sim,
mas também estava recebendo informação de alguém que não era o Adriano. Alguém mais sabia de Aurora. Alguém que queria falar com ela, às escondidas. Agradeci a moça e saí da padaria com o coração pesado. Algo me dizia que Valéria estava rodeada de gente que dizia querer ajudar, mas tinha intenções escondidas. E que eu estava entrando no mesmo labirinto. Quando cheguei na esquina em frente à padaria, o sinal para os pedestres ainda estava vermelho. Aproveitei para respirar fundo e tentar organizar os pensamentos. Mas aí, de repente, senti algo estranho. Aquela sensação de estar sendo observada. Olhei discretamente ao redor. Do outro lado da rua, parado perto de um carro preto, estava o mesmo homem que me abordou no escritório, aquele que tentou impedir que eu pegasse a agenda. Ele olhava fixo para mim, sem disfarçar, sem medo de que eu notasse. E quando nossos olhos se cruzaram, ele deu um sorriso leve. Um sorriso que não tinha nada de amigável. E entrou no carro. Foi embora sem pressa. Como se estivesse me dizendo que... Sim, ele estava me seguindo. E que eu devia tomar cuidado. Valéria não tinha só descoberto um segredo. Ela tinha sido perseguida. E agora, eu também estava sendo perseguida. Se essa história tá te prendendo, comenta se você acha que o homem do carro tá envolvido no sumiço da Valéria. Quero ler cada teoria. Voltei para casa andando rápido, com a sensação amarga de que cada passo podia ser vigiado. Não era paranoia. Eu tinha visto. Aquele homem realmente estava me seguindo. Quando cheguei no apartamento, tranquei a porta 2 vezes. Minha mãe estava dormindo, e eu não queria preocupar ninguém até ter uma pista real, algo concreto, algo que finalmente me levasse até Valéria. Me sentei no chão do quarto dela, rodeada pelas coisas dela. Decidi rever tudo de novo, com calma, com paciência, como se estivesse montando um quebra-cabeça invisível. Abri caixas, revirei livros, cadernos, agendas antigas, tudo parecia normal, mas tinha algo que ainda rodava na minha cabeça. O recibo da padaria e o envelope branco que ela recebeu e que não estava mais na mochila. Se ela não deixou dentro da mochila, então provavelmente deixou em algum lugar seguro, em algum lugar que só eu acharia. Foi aí que notei algo que tinha passado batido. O toucador dela. A caixinha de madeira onde ela guardava anéis e brincos estava um pouco fora do lugar. Valéria era organizada demais para deixar algo assim. Abri a caixinha. Joias simples. Nada estranho. Mas quando tirei a bandeja de cima, notei algo preso no fundo falso. Meus dedos tremiam. Respirei fundo e levantei aquela camada de madeira. Debaixo dela, tinha algo dobrado com cuidado. Um pedaço de papel, ou melhor, 2 folhas. Uma delas era exatamente o que eu temia e esperava ao mesmo tempo, o envelope branco, o mesmo que Valéria recebeu na padaria. Meu coração deu um pulo. Abri o conteúdo. Dentro tinha uma folha com números, datas e nomes que eu não reconhecia. Mas bem no topo, escrito com a letra mais cuidadosa dela, estava uma frase. Não abre esse arquivo até estar completamente sozinha. V. E embaixo, uma segunda frase. Adriano não sabe de tudo. Não confia 100%. Tem mais gente envolvida. Senti o chão sumir. Minha irmã estava tentando me avisar. Ela confiava no Adriano, mas não totalmente. E principalmente, ela sabia que tinha outras pessoas no jogo. Continuei lendo. A folha estava cheia de dados estranhos. Códigos internos, nomes de departamentos, números de salas, datas de reuniões secretas. E no final, um nome sublinhado 3 vezes. Miguel Santos. Eu não conhecia esse nome, mas o mais perturbador foi o detalhe que notei depois. A letra anotada do lado do nome não era da Valéria. Era masculina, firme, e eu já tinha visto aquela letra antes. Era a mesma de algumas anotações dentro da agenda preta. Ou seja, Valéria e o homem misterioso que entregou o envelope estavam trabalhando juntos. Contra alguém, contra algo. Contra o que quer que fosse o projeto Aurora. Mas tinha mais. Ao virar o envelope, vi um número pequeno escrito atrás. B17. Era um código? Uma sala? Um andar? Enquanto olhava as folhas, algo caiu de dentro. Um cartão. Um cartão de acesso. Como os que se usam em empresas grandes. Com o nome apagado. Sem identificação, mas com uma cor diferente dos que eu via no prédio do Grupo Andrade. Era um cartão especial. Para acesso restrito. Valéria tinha arrancado de algum lugar. Ou alguém deu para ela. De qualquer forma, aquilo era a primeira prova concreta. Um rastro que não conseguiram apagar.
Guardei tudo de novo, com cuidado. Sabia que tinha que voltar para o Grupo Andrade. Sabia que tinha que descobrir o que era B17. Sabia que esse era meu próximo passo. Mas antes de me levantar, ouvi o som de uma notificação no meu celular. Não era mensagem. Não era ligação. Era um e-mail. Um remetente estranho. Sem nome. Só uma frase no assunto. Para de procurar. E no corpo do e-mail, uma foto. Minha foto. De poucas horas antes. Saindo da padaria. Alguém estava me vigiando de perto. E agora, sabiam que eu tinha achado algo. Se essa história tá te prendendo, comenta o que acha que significa B17 e quem tá mandando essas mensagens. Quero ler cada teoria. Não dormi aquela noite. O e-mail com minha foto tinha sido um aviso claro, direto, frio. Mas em vez de me parar, só confirmou que eu estava no caminho certo. Alguém estava tentando me impedir. O mesmo alguém que tentou impedir a Valéria. E eu não ia recuar. Quando amanheceu, peguei o cartão de acesso achado no esconderijo da Valéria e guardei dentro da jaqueta. Sabia que aquele pedacinho de plástico podia me levar exatamente onde eu precisava chegar. Voltei para o Grupo Andrade fingindo normalidade, embora por dentro cada passo parecesse um pulo no escuro. Passei pela recepção com a segurança de quem já conhecia o caminho, mas dessa vez tinha algo diferente. 2 seguranças que eu nunca vi estavam perto da entrada. Eles me olharam com atenção demais, como se já soubessem quem eu era. Mal baixei a cabeça e segui. Quando cheguei no Vismais primeiro andar, Helena me chamou discretamente. Se notava nervosa. Disse que ouviu que alguém do departamento de segurança estava fazendo perguntas sobre mim, que queriam saber por que eu estava revisando as coisas da Valéria, que diziam que eu estava interferindo em assuntos internos. Agradeci o aviso e pedi para ela fingir que não sabia de nada. Depois disso, segui pelo corredor, tentando não demonstrar medo. Precisava descobrir o que era B17. Fui até uma das placas perto do elevador de serviço. As letrinhas pequenas indicavam todos os setores e salões internos. Alas A, B, C, salas numeradas de 1 a 30. Então vi B, subsolo, salas 10 a 25. B17 estava no subsolo. Era uma área restrita. Não era acessível para funcionários comuns. Não tinha ligação com o Vismay primeiro andar. E, claro, era exatamente o tipo de lugar onde se esconderia algo que não devia ser visto. Respirei fundo, entrei no elevador de carga e apertei o botão B. Quando as portas se abriram, senti o ar diferente, mais frio, mais silencioso, mais morto. O corredor do subsolo era estreito, com luzes brancas que piscavam levemente. Cada passo ecoava demais. Tentei manter a calma. Andei até achar a porta marcada como B17. Era uma porta de metal, pesada, com um painel eletrônico acoplado. Cheguei o cartão. Não esperava que funcionasse, mas o leitor deu um bip suave. A luz passou de vermelho para verde. A porta destravou. Meu coração deu um salto. Valéria tinha acesso àquele lugar. Talvez tivesse estado ali, pouco antes de sumir. Empurrei a porta e entrei. O que vi ali dentro me deixou sem palavras. Era uma sala cheia de caixas de arquivos, computadores desligados e prateleiras com documentos organizados demais para serem comuns. Parecia um mini arquivo secreto. Andei devagar, passando os dedos nos rótulos. Finanças internas, contratos não publicados, investimentos, Projeto Aurora. Quando vi o nome, senti o corpo tremer. Uma caixa inteira dedicada ao projeto. Fechei a porta atrás de mim e puxei a caixa para o chão. Tinha relatórios, planilhas, diagramas, transações, tudo com nomes codificados, assinaturas apagadas e símbolos que eu nunca vi. Mas tinha mais. No fundo da caixa, embrulhado como algo frágil, estava um pendrive preto, sem identificação. Ao lado dele, um bilhete escrito à mão. Se algo acontecer comigo, que isso não suma. Vê. Meus olhos se encheram de lágrimas. Valéria tinha estado ali, no mesmo lugar, com as mesmas mãos tremendo, deixando aquele bilhete para mim, porque ela sabia. Fechei a caixa rápido, guardei o pendrive na jaqueta e estava prestes a sair, quando ouvi passos no corredor, pesados, firmes, se aproximando. Me escondi atrás das prateleiras, controlando a respiração. Por baixo da porta, vi sombras. Sombras de 2 pessoas. Uma voz disse algo que fez meu sangue gelar. Ela esteve aqui. O cartão registrou acesso. Procurem dentro. A maçaneta começou a girar. E eu sabia que, se me achassem ali,
Talvez eu nunca mais saísse daquele lugar. Se essa história tá te prendendo, comenta o que acha que tinha no pendrive e quem tá tentando me pegar. Adoro ler o que você imagina que vem depois. O som da maçaneta se mexendo fez meu coração quase parar. Os passos no corredor se aproximavam com firmeza, como se já soubessem que alguém estava dentro da sala B17, como se estivessem rastreando cada movimento meu. Me agachei atrás de uma prateleira de metal, respirando o mais silenciosamente possível. Pude ver 2 sombras se infiltrando por baixo da porta, imóveis por um segundo, e depois uma voz baixa, rouca, mandando revistar tudo. A porta começou a abrir. O medo subiu pela minha espinha como uma corrente elétrica. Se me pegassem ali, naquele subsolo, ninguém jamais saberia onde eu estava. Um dos seguranças entrou primeiro. A lanterna dele varreu a sala devagar, iluminando caixas, pastas, o chão, cada canto. Eu me encolhi ainda mais, colando no metal frio da prateleira. Minha respiração era tão leve que doía conter. O segurança avançou para o centro da sala. O outro ficou na porta, vigiando o corredor. Eu sabia que tinha segundos, que se dessem um passo a mais, me achariam. Foi aí que ouvi um som metálico leve, quase imperceptível. Uma caixa que eu mesma tinha mexido ao chegar estava na beirada da prateleira e começou a escorregar. Fechei os olhos, desejando que não caísse, mas caiu. O barulho encheu a sala. O segurança virou a lanterna direto para onde eu estava. A luz cortou as sombras, roçou minha mão. Eu senti. O segurança se aproximou. E naquele instante, com o coração martelando no peito, fiz a única coisa que podia. Me arrastei para o extremo oposto da prateleira, ficando bem atrás do segurança, completamente fora do foco dele. Era uma loucura, mas era isso, ou ser achada. O segurança se abaixou para revistar a caixa caída, e nesse segundo de distração, me movi para a porta, o mais silenciosa possível. O segurança da porta me viu só por um instante, o suficiente para franzir a testa, tentando reconhecer uma sombra se mexendo. Mas antes que pudesse dizer algo, apaguei a luz da sala com o interruptor do lado da porta. Um blackout total. Os 2 seguranças se alarmaram na hora, tentando ligar lanternas, murmurando entre si. E eu aproveitei aquele caos mínimo para sair pelo corredor e correr. Correr como se minha vida dependesse disso. O subsolo era um labirinto frio, mas eu sabia o caminho de volta para o elevador. Cada passo ecoava, cada respiração parecia alta demais, mas não parava. Quando cheguei no elevador, minhas mãos tremiam tanto que quase não apertei o botão. Ouvi passos atrás, vozes tensas, lanternas. O elevador demorou uma eternidade para abrir, mas abriu. Entrei e apertei o botão do 21º andar, rezando para que as portas fechassem antes de alguém chegar. Ouvi as pisadas acelerando. Uma sombra dobrou o corredor. A luz de uma lanterna apontou direto para o elevador. Eu prendi o ar. As portas se fecharam bem na hora em que uma mão se esticava para pará-las. Subi. Quando as portas finalmente se abriram no andar de cima, desabei por uns segundos contra a parede metálica. Podia sentir o suor frio escorrendo pela nuca, o coração batendo tão forte que parecia eco no elevador todo. Mas eu tinha escapado. Fui direto para o banheiro do corredor, me tranquei numa das cabines e tirei o pendrive do bolso. Era pequeno, discreto, mas pesado. Pesado como a verdade que carregava. Sabia que não podia voltar para o 21º andar. Sabia que não podia procurar o Adriano. Não ainda. E sabia, acima de tudo, que eu não era mais só uma visitante buscando respostas. Eu agora era oficialmente uma ameaça, porque alguém dentro do grupo Andrade tinha tentado me capturar. E eles já sabiam quem eu era. Sabiam que eu tinha o cartão. Sabiam que eu tinha algo que Valéria deixou para trás. E eu sabia que não podia confiar em ninguém. Se você tá seguindo essa história, comenta o que você faria no meu lugar. Voltaria para a empresa, fugiria ou investigaria sozinha? Adoro ler cada ideia. Ainda trancada na cabine do banheiro, com o barulho distante dos passos no corredor e o eco da minha própria respiração acelerada, senti que finalmente tinha chegado a hora de ver o que era exatamente o que Valéria queria que eu achasse. Tirei o pendrive do bolso interno da jaqueta. Parecia normal, mas tinha um peso estranho, como se contivesse algo mais que dados, como se guardasse a parte final de um segredo que já tinha destruído coisas demais. Sabia que não podia plugar aquilo em nenhum computador da empresa. Seria rastreado na hora. Qualquer tentativa de abrir ali dentro podia me entregar.
Então decidi sair do Grupo Andrade discretamente. Andei pelos corredores com a cabeça baixa, tentando parecer uma funcionária terminando o expediente. Evitei olhar para os seguranças. Evitei cruzar com qualquer rosto suspeito. E quando cheguei no hall de entrada, respirei aliviada ao ver que ninguém me parou. Ao chegar em casa, tranquei a porta com cuidado. Minha mãe estava preparando café, sem imaginar que o mundo que eu conhecia estava prestes a desabar. Não disse nada. Fui direto para o meu quarto. Trancada ali, tirei meu notebook. Era velho, lento, mas seguro. Nunca tinha sido conectado na rede da empresa. Enfiei o pendrive com as mãos tremendo. No começo parecia vazio. Uma única pasta, sem nome, sem data. Abri. Dentro tinha só um arquivo. Um vídeo. Meu pulso deu um salto. Apertei play. A imagem demorou para estabilizar. Parecia gravada com um celular, escondido, talvez entre pastas ou debaixo de uma mesa. A qualidade era baixa, mas suficiente para reconhecer vozes, movimentos, pessoas. Meu coração acelerou quando vi a primeira imagem clara. Era a sala B17, a mesma sala onde eu acabei de entrar. Tinha 2 pessoas conversando. Um deles, o mesmo homem misterioso que me encarou no escritório quando tentei pegar a agenda. O outro era alguém que eu jamais imaginei ver ali. O Adriano. Ele estava tenso, com as mãos apoiadas na mesa de metal, como se discutisse algo importante. O outro homem tinha um envelope branco na mão. O mesmo tipo de envelope que eu achei nas coisas da Valéria. Aumentei o volume. O homem do envelope disse que o projeto Aurora não podia parar, que tinha interesses demais, gente importante demais envolvida, que se alguém do departamento começasse a fazer perguntas, ia ter que resolver rápido. O Adriano, com voz baixa e firme, respondeu que não concordava, que tinha regras, que tinha limites, que ninguém devia ser machucado por causa daquilo. O outro homem riu seco. Disse que isso não era assunto do Adriano, que o trabalho dele era manter tudo rodando, e que, se não conseguia controlar a Valéria, então alguém mais ia fazer. Minha pele arrepiou toda. O Adriano deu um passo à frente, indignado, dizendo que não ia permitir nada contra ela. Mas o outro homem interrompeu, levantando o envelope e dizendo algo que me tirou o ar. Ela já estava perto demais. Não tinha opção. A imagem tremeu por um segundo. Pessoas passando no fundo. Movimentos rápidos. Então, a voz da Valéria. Distante, confusa, como se falasse com alguém mais. Se ouvia assustada. Me aproximei da tela, tentando entender. Mas antes que pudesse escutar melhor, o vídeo acabou de repente. A tela voltou para o preto. Fiquei olhando para o vazio, com as mãos grudadas na borda do computador, enquanto tentava processar tudo o que acabei de ver. Valéria descobriu demais, e alguém decidiu calá-la. Mas isso não era o pior. O pior era perceber que o Adriano estava envolvido. Sim, mas não como eu imaginava. Ele não era o culpado. Ele estava tentando protegê-la. E falhou. O homem do envelope. Aquela voz fria, calculista. Aquela postura arrogante. Eu o reconheci. Era o mesmo homem que tentou me impedir no escritório. O mesmo que me seguiu até a padaria. Miguel Santos. O nome do arquivo. O nome sublinhado nos papéis da Valéria. O nome que ela marcou como ameaça. Minha respiração encurtou. Valéria não sumiu por acaso. Ela foi caçada. E agora, eu também estava na mira. Se essa história tá te prendendo, comenta se acha que o Adriano sabia que estavam perseguindo a Valéria, ou se o Miguel agiu por conta própria. Quero ler cada teoria. Não podia ficar parada depois de ver aquele vídeo. Meu coração batia com uma mistura perigosa de medo e raiva. Raiva porque brincaram com minha irmã. Raiva porque alguém decidiu silenciá-la para proteger um projeto corrupto. E medo, porque agora eu sabia demais. Mas tinha algo mais que não me deixava em paz. A imagem do Adriano defendendo a Valéria. O jeito como ele enfrentou o Miguel. A tensão no rosto dele. Não era de cúmplice. Era de alguém que tentou impedir o inevitável. Precisava confrontá-lo. Mesmo que fosse arriscado, precisava ouvir da boca dele o que rolou naquele subsolo. Precisava saber se ele realmente tentou protegê-la, ou se tinha algo mais que ele escondia. Saí de casa antes da minha mãe acordar. Não queria dar mais peso nem preocupação para ela. Minha luta agora era outra. Ao chegar no Grupo Andrade, minha mente estava decidida. Ou o Adriano me contava a verdade, ou eu ia achar sozinha. Subi até o andar da diretoria, ignorando os olhares desconfiados dos seguranças. Cada passo meu ecoava como se anunciasse a guerra que eu estava prestes a declarar.
Bati na porta do gabinete do Adriano sem esperar resposta. Entrei. Ele estava ali, de pé, perto da janela, olhando a cidade como se tentasse carregar sozinho o peso dela. Quando me viu, a expressão mudou. Não era surpresa. Era culpa. Fechei a porta atrás de mim e mostrei o pendrive na mão. Eu disse que já tinha visto, que sabia o que rolou na sala B17, que sabia quem era Miguel Santos, que sabia que Valéria estava a um passo de revelar tudo. A reação do Adriano foi imediata. O rosto dele perdeu a cor. Se aproximou de mim, quase sussurrando, pedindo para fechar as cortinas, que ninguém podia nos ver, que ninguém podia nos ouvir. Eu fiz. E quando o gabinete ficou na penumbra, ele se jogou na poltrona como se tentasse aguentar um peso que não cabia mais. Me disse que tinha sido um erro deixar a Valéria investigar sozinha, que ele tentou pará-la, que tentou avisá-la, que sabia que o Miguel era perigoso, que suspeitava que outros membros do conselho também estavam metidos. Eu perguntei se ele sabia que estavam seguindo a Valéria. Ele me olhou nos olhos, com uma dor tão real que me arrepiou. Disse que sim, que sabia, mas que não imaginou até onde iam chegar, que achou que tinha tempo para tirá-la dali, que acreditava que podiam resolver antes do conselho agir. Eu perguntei se ele realmente acreditava nisso, ou se foi covardia. O Adriano baixou o olhar. Não respondeu. A verdade era óbvia. Ele tentou, mas não o suficiente. Ele então se aproximou e pegou minhas mãos. Não com romance, mas com urgência. Disse que agora eu corria o mesmo perigo, que o Miguel já conhecia minha cara, meus movimentos, meus passos, que o conselho estaria rastreando minhas idas e vindas, meus acessos, minhas buscas. Disse algo que me deixou com um nó na garganta. Se eles decidirem que você sabe demais, vão fazer com você o mesmo que fizeram com ela. Meus olhos se encheram de lágrimas. Perguntei direto se ele achava que Valéria ainda estava viva. O Adriano apertou as mãos, respirou fundo e respondeu que não sabia, mas acrescentou algo que acendeu uma chama pequena dentro de mim. Disse que na noite antes de sumir, Valéria disse que tinha um plano para proteger as provas, um plano para esconder algo fora do alcance do conselho, algo tão importante que podia mudar tudo, e que se tinha alguém no mundo capaz de esconder uma verdade assim, essa pessoa era a Valéria. Quando ouvi isso, meu coração não se quebrou, se acendeu. Eu disse que não ia parar, que não ia fugir, que tinha algo que ela deixou para trás e que eu ia achar. O Adriano me olhou com um respeito novo e disse que, se eu quisesse mesmo continuar, teria que confiar em alguém que até então eu via como parte do problema. Disse que ele sabia por onde começar. Se essa história tá te prendendo, comenta se acha que Valéria deixou algo mais escondido fora da empresa. Adoro ler cada teoria. Depois da conversa com o Adriano, saí do gabinete dele com o coração batendo como se quisesse explodir para fora. Não tinha mais espaço para dúvidas. Não tinha mais espaço para o medo. Eu sabia que Valéria deixou um rastro, algo maior, algo que ainda não achamos. E o Adriano? O Adriano também sabia. Enquanto descíamos juntos pelo corredor da diretoria, ele andava em silêncio, preocupado, pensativo. Eu esperava que ele me desse uma pista concreta, mas os lábios dele ficavam fechados, como se temesse que as paredes pudessem ouvir. Quando entramos numa salinha de reuniões pequena, trancou a porta com chave. Não quis correr riscos. O Adriano apoiou as mãos na mesa e finalmente falou. Disse que tinha uma última coisa que a Valéria não conseguiu contar por completo. Um dado solto, um destino, um lugar. Disse que, dias antes de sumir, Valéria mencionou que, se algo grave acontecesse, deixaria algo escondido longe da empresa. Um backup, uma cópia de segurança. Algo que ela mesma descreveu como a única coisa que pode me salvar. Perguntei o que era. O Adriano fechou os olhos por um segundo e disse algo que me arrepiou. Valéria tinha ido para a casa antiga da nossa infância. Um lugar onde não morávamos há anos. Um lugar vazio, esquecido, mas onde minha irmã aparentemente deixou a parte mais importante de tudo. Quando ouvi isso, as peças começaram a se encaixar. Valéria estava sendo seguida, vigilada, e ainda assim, ela arrumou tempo para voltar para um lugar onde só nós duas pisamos quando éramos meninas. Aquele lugar era o refúgio perfeito. Eu disse pro Adriano que tinha que ir imediatamente. Ele disse que me acompanhava. Eu recusei na hora. Sabia que ele estava envolvido, mas também sabia que o Miguel podia estar de olho nele. Eu disse que se ele fosse, chamaríamos atenção demais.
que o melhor era eu ir sozinha. O Adriano ficou quieto, mas finalmente acenou. Disse que ficaria atento, que se eu não voltasse em 2 horas ligaria sem parar, que se não respondesse, ele mesmo ia até lá. Eu só pedi para ele não comentar nada com ninguém do conselho, que ninguém soubesse que eu estava indo para aquele lugar. Saí do prédio com uma mistura de adrenalina e pânico. Cada pessoa na rua parecia um observador secreto. Cada carro estacionado parecia um vigia silencioso. Era como se o mundo tivesse mudado de cor. Peguei um Uber e dei um endereço antigo. A casa estava no extremo sul da cidade, num bairro antigo onde todas as paredes pareciam carregar histórias esquecidas. Quando desci do carro, vi a fachada que não via desde os 8 anos. A tinta descascada, o portão torto, as janelas sujas, e algo dentro de mim doeu. Abri o portão com cuidado. Ele rangia como se ainda guardasse nossos passos. Entrei. O cheiro de poeira, madeira velha e memórias perdidas tomou o ar. Andei pela sala vazia, pela cozinha, pelo corredorzinho, e então parei na frente do quarto onde Valéria e eu dormíamos quando éramos meninas. A porta estava entreaberta. Empurrei com a ponta dos dedos. O sol da tarde entrava pela janela quebrada, iluminando partículas no ar. O quarto estava vazio, exceto por uma coisa. No canto, perto da parede, tinha uma mochila preta, a mochila da Valéria. Minha respiração parou. Senti um arrepio me percorrer da nuca até a espinha. Ao me aproximar, minhas mãos começaram a tremer. Sabia que o que tinha ali dentro era importante. Sabia que aquela mochila era o último que Valéria escondeu, antes de sumir. Me ajoelhei no chão e abri o zíper bem devagar, como se tivesse medo de quebrar algo sagrado. Dentro tinha um caderno espiral, um envelope grosso, um celular velho e uma blusa que eu reconhecia muito bem. A blusa que Valéria usou no último dia conhecido dela. O cheiro ainda estava lá. Meus olhos se encheram de lágrimas. Respirei fundo e peguei o envelope. Ele estava pesado, com selo duplo, com a letra dela. Mas o que realmente me fez perder o chão foi ver algo escrito do lado de fora. Camila, se você tá lendo isso, significa que não consegui voltar. Não para. A verdade tá nas tuas mãos agora. Te amo. Vê. Minha visão embaçou. O coração se apertou. E antes que eu pudesse abrir o envelope, um barulho seco ecoou atrás de mim. 1 passo. 2. Me virei devagar e vi a silhueta de um homem parado na porta do quarto. Miguel Santos. Ele olhava direto para mim, com um sorriso quase imperceptível. Um sorriso que dizia que ele já sabia exatamente onde eu estaria. E então disse, com voz baixa e fria, chegou tarde. Se essa história tá te prendendo, comenta o que acha que eu vou fazer agora que o Miguel me achou. Sua opinião é importante para mim. Fiquei imóvel, como se o ar tivesse sumido do quarto. O Miguel estava ali, parado no batente da porta, bloqueando a única saída. A sombra dele se projetava no piso de madeira velha, e por um instante senti que ele olhava direto para dentro da minha alma. Não tinha medo na expressão dele, só certeza. Uma certeza fria, calculada, de quem sabe que já ganhou. Apertei o envelope contra o peito, como se fosse um escudo, mas sabia que não era. O Miguel deu uns passos lentos na minha direção, cada passo ecoando como um soco. Disse que estava me seguindo há dias, que sabia cada lugar onde eu estive, cada pergunta que fiz, cada pessoa com quem falei, e acrescentou algo que me cortou como uma faca. Disse que a Valéria era parecida demais comigo, que tinha o mesmo olhar curioso, a mesma vontade de não recuar, a mesma teimosia perigosa. Senti minha respiração falhar. O Miguel se inclinou um pouco, como quem confessa um segredo que já não importa. Disse que a Valéria descobriu documentos reservados do projeto Aurora, que pegou sem permissão, que tentou expor, que achou que podia enfrentar o conselho sozinha. E então, com um sorriso sutil e cruel, completou. Ela se enganou. As palavras dele cortaram algo dentro de mim. Perguntei com a voz tremendo, o que ele fez com ela? O Miguel não hesitou. Disse que o que aconteceu com a Valéria foi o inevitável, que era ela, ou o projeto, que tinha interesses muito maiores que a vida de uma simples funcionária. Minhas mãos tremiam tanto que quase soltei o envelope. Mas algo dentro de mim se acendeu. Talvez raiva, talvez desespero, talvez amor pela minha irmã. E eu finalmente disse o que precisava dizer. Eu disse que tinha provas, que sabia quem ele era, que não ia ficar quieta, que o pendrive, o vídeo, as assinaturas,
Tudo isso já estava fora do alcance dele. Eu mentia descaradamente, mas era minha única arma. O Miguel riu baixinho, uma risada seca, quase divertida. Disse que eu era corajosa, mas burra, que a Valéria disse exatamente a mesma coisa pouco antes de sumir, que nem ela teve tempo de entregar nada. Ele avançou um passo mais, e eu recuei até minhas costas bater na parede. Quando ele levantou a mão para pegar o envelope que eu segurava, algo inesperado rolou. De longe, no final do corredor, se ouviu um estrondo. A porta da casa sendo empurrada com força. "A polícia tá a caminho", alguém gritou de fora. Era a voz do Adriano. O Miguel congelou por um segundo. Não de medo, mas de surpresa. E nesse instante, tomei minha decisão. Segurei o envelope com uma mão e empurrei a mochila da Valéria contra o peito dele com a outra. Foi um movimento pequeno, rápido, mas suficiente para desequilibrá-lo um passo para trás. Aquele único segundo foi tudo o que precisei. Corri pelo corredor estreito, sentindo meus pés rasparem no chão velho. Ouvi o Miguel atrás de mim, a respiração pesada, os passos fortes se aproximando. Cheguei na sala. Vi o Adriano entrando pela porta da frente, com os olhos arregalados ao me ver correndo. Gritei o nome dele. Ele se jogou na minha direção no exato momento em que o Miguel apareceu atrás, estendendo o braço para me pegar. O Adriano me puxou por baixo do braço, me tirando da linha do golpe. O Miguel tropeçou na porta semi-aberta, mas se levantou na hora, com a fúria de quem sabe que o tempo tá acabando. O Adriano me pôs atrás dele, protegendo meu corpo com o dele, e gritou para fora, chamando os policiais que já se aproximavam. O Miguel, ofegante, nos olhou com ódio puro. Disse que aquilo não tinha acabado, que eu não sabia de nada ainda, que o projeto Aurora ia continuar com ou sem a Valéria, com ou sem mim. E então, pela primeira vez, vi algo que nunca imaginei ver naquele homem. Pânico. Ouvi o som das sirenes, as vozes dos policiais invadindo a entrada. E o Miguel percebeu que não tinha saída. Ele fugiu pela porta dos fundos, sumindo no quintal abandonado atrás da casa. O Adriano me segurou forte pelos ombros. Eu tremia de pés à cabeça. Lá fora, a polícia começou a cercar a área, mas o Miguel já estava longe, e eu sabia o que aquilo significava. A verdade sobre a Valéria estava perto, muito perto, mas também estava prestes a destruir tudo. Se essa história tá te prendendo, comenta o que acha que tem no envelope que a Valéria deixou para mim. Quero ler o que você imagina pro final. A casa estava cheia de ecos do passado, mas agora cada canto era um campo de batalha. Policiais entravam e saíam, revistando tudo rápido, enquanto o Adriano falava com a polícia tentando explicar o que rolou. Eu ficava sentada no sofá velho, segurando o envelope que a Valéria deixou para mim, como se fosse o último abraço dela. Cada segundo parecia uma eternidade. Sabia que assim que abrisse aquele envelope, nada seria igual. Tudo que eu pensava sobre minha irmã, a força dela, os medos, a coragem, ia ganhar um novo sentido. O Adriano se aproximou e se ajoelhou na minha frente. A voz dele era suave, mas firme. Disse que acontecesse o que acontecesse, ele estaria do meu lado. Não era uma declaração romântica, era uma promessa áspera, nascida da culpa. Eu respirei fundo e abri o envelope. Dentro tinha 3 coisas: um documento dobrado, um pendrive menor, prateado, e uma carta escrita à mão pela Valéria. Meus olhos foram direto para a carta. Reconheci a letra dela na hora. Com as mãos tremendo, comecei a ler. Camila, se você tá lendo isso, é porque não consegui voltar. Não quero que fique com medo. Quero que saiba que lutei até o fim. Uma lágrima caiu no papel. O projeto Aurora não é só uma fraude. É um plano para desviar fundos públicos, lavar dinheiro e financiar campanhas políticas. Gente muito poderosa tá por trás. Situações que vão além de qualquer coisa que você possa imaginar. Senti o coração apertar. Quando descobri as provas, achei que podia pará-lo sozinha. Fui ingênua. Não soube ver o perigo na frente. Mas não me arrependo. Faria de novo. A visão começou a embaçar. O primeiro pendrive tem evidências internas. Esse segundo, o prateado, tem algo mais forte. Uma confissão de alguém que não aguentava mais a culpa. Alguém bem mais alto que o Miguel. Me endireitei na cadeira, tentando respirar. Se algo acontecer comigo, quero que isso venha à tona. Não confia em ninguém do conselho. Ninguém. Não esquece que você é mais forte do que pensa. Te amo. Vê. Quando terminei de ler, senti o chão afundar.
Era uma despedida, mas também era um pedido. Um pedido de coragem. O Adriano pegou o documento que estava junto. Era uma declaração assinada por alguém com poder na empresa. Alguém que confessava ter participado de Aurora por anos. Alguém que admitia ter recebido ordens para eliminar provas. E pessoas. Olhei o nome no topo da folha e senti meu corpo inteiro gelar. Não era o Miguel. Era alguém acima dele. O nome no papel era o do presidente do conselho do Grupo Andrade. Alguém que todo mundo respeitava. Alguém que ninguém imaginaria. Alguém com conexões diretas com o governo. Senti um vertigo. E então, como se o universo confirmasse o pior, o policial que revistava o quintal entrou na sala com expressão grave. Se aproximou de mim com cuidado. Disse que acharam algo atrás da casa, perto do poço seco antigo. Me levantei com as pernas moles. Sabia que ia ouvir algo que nunca ia esquecer. O policial respirou fundo. Disse que, ao revistar o terreno, acharam restos de roupa, um tecido azul claro, com pequenas flores, o mesmo padrão da blusa favorita da Valéria. Disse que acharam marcas de arrasto, sinais de luta e algo mais. Não o corpo dela, não, mas sim um objeto, um colar, aquele que a Valéria usava todo dia desde criança. Foi achado no fundo do poço. Minha alma parou. Queria gritar, queria negar, queria correr, mas não consegui me mexer. O Adriano tentou me segurar, mas me soltei. Andei até o quintal como se estivesse sonhando. Quando vi o colar sujo, manchado de terra, perdido naquele buraco escuro, entendi. Minha irmã não estava fugindo, não estava escondida, não estava presa em algum lugar esperando ser achada. A Valéria estava morta. O Miguel e o conselho a apagaram do mundo, mas não apagaram a verdade, porque agora a verdade estava comigo. Se essa história tá te tocando, comenta um coração pela Valéria e me diz se você tá pronto para ouvir como tudo termina. O colar da Valéria, o colar da infância dela, ainda estava na minha mão, macio, manchado de terra, frio. Era o único que deixaram para trás, o único que não puderam destruir. E enquanto apertava com força, a certeza se cravava dentro de mim como uma adaga. Minha irmã se foi, não por acidente, não por azar, mas por uma decisão calculada, tomada por homens que achavam que o poder deles valia mais que uma vida humana. O ar ao redor ficou pesado. Os agentes continuavam revistando o terreno, mas as vozes eram distantes. Meu mundo se resumiu a um só pensamento. Isso não pode ficar assim. O Adriano se aproximou devagar. O rosto dele estava pálido, os olhos quebrados. Disse meu nome baixinho, como se temesse que eu também sumisse na frente dele. Eu sequei as lágrimas, respirei fundo e disse que íamos acabar com tudo isso, com a Aurora, com o Miguel, com o conselho todo. E o Adriano não hesitou. Disse que faria o que fosse preciso para honrar a Valéria, mesmo se isso significasse destruir a própria empresa dele. Vamos fazer juntos, eu disse, e começamos. Nos dias seguintes, tudo foi uma tempestade silenciosa. Eu e o Adriano juntamos provas, organizamos documentos, ligamos datas, valores, assinaturas, contatamos jornalistas independentes. Não a grande mídia, mas aqueles que não tinham medo de publicar o que ninguém mais ousava tocar. Os pendrives, as declarações, os relatórios secretos, tudo. A Aurora não era só um esquema interno, era uma rede imensa. E quando finalmente tudo estava pronto, eu fiz o que minha irmã faria. Enviei tudo, para cada repórter, para cada autoridade não corrupta, para cada órgão de fiscalização. E também, publicamente. A verdade se espalhou pelo mundo como fogo em mato seco. Em horas, o nome Projeto Aurora era manchete. Em um dia, protestos começaram na frente do Grupo Andrade. Em 2 dias, o conselho todo estava sendo investigado. O Miguel sumiu nas sombras, como um bicho ferido tentando achar onde se esconder. Mas não adiantou. 1 semana depois, foi pego na fronteira, tentando fugir do país. Preso, enjaulado, exposto. O presidente do conselho, aquele cuja assinatura estava no relatório, também caiu. E com ele, todos os envolvidos. A rede toda começou a desabar. E eu fiquei ali, vendo tudo acontecer como quem vê a própria dor se transformar em justiça. O Adriano, mesmo inocente, pediu demissão da empresa. Disse que não podia continuar no mesmo lugar que destruiu a mulher que amava. Porque sim, ele amava ela, embora nunca tivesse dito. E eu entendi. Entendi que não era hora de pensar em romance, nem em futuro, nem em nada disso.
Era hora de fechar um capítulo. Voltei para casa antiga uma última vez, numa manhã silenciosa. Enterrei o colar da Valéria no jardim onde brincávamos quando éramos pequenas. Me ajoelhei, toquei a terra e fechei os olhos. Eu disse que consegui, que a aurora caiu, que o nome dela seria lembrado não pela morte, mas pela coragem. E nesse silêncio, por um momento, senti que ela estava ali, comigo, com aquela luz que sempre a acompanhava. Me levantei devagar. Sabia que nada no mundo traria a Valéria de volta, mas também sabia que ela não se foi em vão, que o que deixou para trás salvou muitos outros. E enquanto andava para a rua, com o sol tocando minhas costas, entendi algo com clareza total. A verdade pode custar uma vida, mas também pode iluminar um país inteiro. Essa foi a história da Valéria. E agora, a história que eu devia continuar. Se essa história tocou seu coração, deixa nos comentários um "Obrigado, Valéria". Sua luz continua viva, mesmo em ficções como essa.